Só, então chegou a hora da gente preparar o prato principal, que vai ser um empadão, uma torta de frango, que é digno das melhores rotisserias, não só daqui de São Paulo, mas também do Brasil e do mundo, e pode render, claro, um dinheiro extra para você empreender, tá bom, gente? Então vamos começar fazendo frango, é do zero, tá bom? Ó, eu tenho aqui o frango, né, o peito do frango, esse aqui ainda tá com os ossos, tá com a carcaça, tá inteiro, tá bom? Então vou deixá-lo aqui e vou numa panela colocar um pouco de azeite. Essa panela aqui que eu vou utilizar para cozinhar o frango, tá? Só que eu não cozinho numa água pura. Eu gosto de dar sabor a essa água, eu gosto de acrescentar sabor no cozimento do frango. Então para isso eu vou picar um pouco de cenoura. Pode picar grosseiramente mesmo. Você não precisa ter um corte certo. O importante é não deixá-la muito grande, porque quanto maior ela estiver, mais difícil vai ser para ela passar o sabor para o seu caldo, tá? Então, nesse início, eu vou utilizar não só a cenoura, como eu também vou utilizar a cebola para iniciar o processo do cozimento do meu frango. Então, já piquei a cenoura. Olha aqui, ó. Esse corte aqui é um corte de chefe, corte que a gente gosta sempre de dar um visual legal. Apesar da gente não utilizar essa cebola para temperar o frango, de forma geral, ele não vai aparecer nos temperos, mas a cebola e a cenoura vai, de certa forma, temperar a água que vai cozinhar o frango. Então, ela indiretamente já vai passar sabor para o frango. A cebola, a mesma coisa. A casca da cebola, gente, isso é uma dica bem legal. Se você quiser fazer um caldo com a casca, você pode. Porém, saiba que a casca ela vai escurecer o seu caldo. Vai passar sabor? Passa também, mas ela escurece mais seu caldo. Se você quiser um caldo clarinho, de legumes clarinho, você tira a casca. Se você quiser ele um pouco mais escuro, aí você pode manter a casca para fazer esse caldo de legumes, que a gente vai cozinhar o frango nesse caldo de legumes, tá? Como eu quero um caldo mais claro, eu vou retirar a casca da cebola e depois farei cortes também. Não tem um corte correto para isso, você pode cortar grosseiramente e vou trazer ali junto com a cenoura para já fazer aqui o fundo da minha panela. O que eu estou fazendo aqui agora? Puxando isso no azeite, eu tenho aqui, eu estou desenvolvendo um açúcar a mais. É como se eu estivesse caramelizando esses ingredientes. Tanto a cebola quanto a cenoura, elas têm muito açúcar na composição. Então, quanto mais você desenvolve o sabor, quanto mais você carameliza esses ingredientes, mais adocicado e mais saboroso o seu frango vai ficar. Então, ó, vou deixar aqui agora caramelizando bem esses dois e vou picar o frango, tá, gente? Aqui vou só dar uma limpeza aqui e vamos trazer aqui o nosso frango. Muito bem. Ó, o frango, como eu disse, ele está com a carcaça embaixo, está com os ossos. Então, para a gente ter uma visão melhor de onde que a gente deve cortar, eu gosto de colocar ele de cabeça para baixo, o peito virado para baixo, e aqui eu já tenho uma visualização boa de onde que eu consigo fazer o corte. Coloquei a lâmina da faca e, ó, dou só uma batidinha para fazer a separação dos dois. Então, como eu não vou utilizar esses ossos na preparação e depois eu posso fazer a separação dele com tranquilidade depois que eu cozinhar, eu vou mantê-los aqui porque o osso também dá sabor, né, quando você produz os caldos. Então eu vou manter esse osso e depois, na hora de desfiar o frango, eu faço a separação do osso. Então, se tiver osso o seu frango, mantenha nesse processo inicial para você cozinhar o seu frango, tá? Ó, então já temos aqui cebola e cenoura, já estão puxadinhas. Vou entrar com o frango com o osso virado para baixo, nessa cama de cebola e de cenoura. Nesse momento, eu vou temperar os peitos de frango com pimenta do reino e vou temperar também com sal. Sempre digo que a pimenta do reino ela é boa moída na hora. Então, se você tiver um ralador em casa, coloque a sua pimenta do reino, que fica fantástico. E o sal grosso, eu gosto dele mais também, porque ele é um sal menos refinado, vai menos itens, ingredientes químicos na composição. Então, se você puder optar por sempre utilizar o sal grosso e moer na hora, eu também gosto bastante, prefiro ao sal refinado. Bom, o que nós temos aqui? Uma cama de cebola e cenoura
Tem o frango bem temperado por cima, agora nós vamos cobrir com água. Ó, não joga por cima do frango, porque eu quero que esse tempero fique ali nele, tá? Então a gente vai cobrir até a metade. Olha só a cor que já ficou essa água aqui, que foi o desenvolvimento do sabor, da caramelização da cebola e da cenoura lá de baixo. Esse sabor vai passar para o seu frango diretamente. Vou colocar até a metade, mais umas folhinhas de louro e depois, gente, você pode tampar essa panela, tá? Deixa ela tampada para cozinhar aqui devagarzinho, dando toda a suculência que seu frango precisa. Quanto mais água você colocar nessa preparação, mais insosso vai ficar o seu frango no final. Por isso que eu gosto de colocar a água até metade, depois você vem com uma tampa, vem com outra panela, bota por cima, fecha e você mantém esse frango aqui por aproximadamente 1 hora, cozinhando devagarzinho até ele desmanchar. Bom, o que vai acontecer com o seu frango? Você vai retirá-lo daqui, quando ele já estiver cozido, e depois, isso aqui é um processo que eu acredito que muita dona de casa, você que está nos assistindo, até mesmo você que é universitário e está começando a cozinhar agora, não tem dificuldade nenhuma, que é pegar um frango cozido e depois desfiá-lo na mão. Você vem assim quebrando ele na mão ou com garfo e você vai ter o seu frango desfiado desse jeito. Sugiro não desfiar demais, deixar uns pedaços, porque esses pedaços de frango ficam sempre mais suculentos. Quanto mais desfiado ficar o seu frango, mais seco ele ficará, tá bom? Então agora, com o que eu vou temperar esse frango? Porque querendo ou não, o peito de frango ele já é seco por si só, então eu gosto de dar uma suculência a mais para ele. Então eu vou utilizar o bechamel para dar aquele sabor especial. Essa aí é a dica do chefe, tá, gente? Não tá na receita, então isso é para quem está nos assistindo agora, especialmente para você, nosso querido telespectador, tá? Ó, tô colocando aqui então manteiga numa panela e vou colocar também farinha de trigo, bechamel, gente, que é conhecido também como molho branco. É o molho branco. A base do molho branco é sempre, se você quiser fazer um molho branco tradicional, que os restaurantes fazem, é sempre manteiga e farinha. Então você começa sempre fritando bem a manteiga com a farinha, vai temperar com sal e vai temperar também com um pouquinho de pimenta do reino. Se você gostar de noz moscada, pode colocar, que noz moscada fica perfeito nesse molho branco também, tá? Conhecido como bechamel. Então olha só, tô fritando a farinha inicialmente. Para o bechamel, existem 3 estágios de fritura de farinha. Tem a clara, tem a média e tem a escura. A clara, ela desenvolve notas de amêndoa, sinceramente, de amêndoa, de amendoim. Se você já for para uma mais intensa, mais escura, você chega em notas de pipoca. Sim, você pode fazer um molho branco com nuances de pipoca ou de amêndoas, depende agora dessa torradinha que você dá aqui na farinha. Quanto mais clara, mais levinho será o gosto de amêndoas. Quanto mais escuro, mais pipoca você vai desenvolver no seu molho. O chefe não tá doido não, gente, é isso aí mesmo, tá? Agora a gente vai entrar com leite. Esse leite, se ele já tiver pré-aquecido, ótimo, porque ele vai ajudar com que a sua farinha não empelote nesse momento. Importante ter esse utensílio aqui agora, ou uma colher, e vai acrescentando leite aos poucos, porque senão você vai empelotar. Vem aqui pingando leite e sempre misturando muito bem para você fazer um molho branco lisinho. Olha a tendência dele, ó, ele gosta de brigar. Então, como ele briga bastante, ele já começa a empelotar aqui nesse processo inicial. Você vai acrescentando leite e vai deixando ele liso. Esse é o momento que o fogo está bem alto, eu vou abaixar esse fogo para o médio e a gente vem terminando de incorporar o leite, sempre de pouco em pouco, com ou uma colher ou com um fouet, que é esse utensílio que eu estou utilizando. Olha só, beleza, ó, o molho branco já está aqui no esquema, coloquei aqui o leite, eu vou deixá-lo cozinhando em fogo baixo por aproximadamente uns 3 minutos. Porque a ideia aqui é terminar de cozinhar a farinha. A farinha ela já não cozinhou inteiramente aqui, então eu preciso dar mais alguns minutinhos cozinhando em fogo baixo para que essa farinha não entre crua na preparação, tá bom? Ó, vou deixar aqui só mais um pouquinho, ele vai encorpar e a gente vai trazer lá para temperar o nosso frango. Vou deixar aqui mais uns minutinhos e a gente vem para cá.
Bom, já tenho aquele frango desfiado que vocês viram, que tá maravilhoso, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou misturar o frango desfiado, uma quantidade boa. Ó, vou colocar tomatinho picado, que vai dar, além do sabor do tomate, né? Tá vendo que ele tá sem semente? Porque eu não quero muita água no meu recheio. A semente do tomate, aquela polpa, tem bastante água, por isso que eu a retirei para colocar só a parte externa do tomate. Vou colocar milho de latinha mesmo, vai dar coloração, dá sabor. A gente coloca também um pouquinho de ervilha, fica gostoso. Vou colocar aqui páprica e o Plínio vai trazer para mim aqui agora esse bechamel gostoso. Ó, salsinha. Plínio, pode trazer o bechamel aqui e pegar uma colherinha para eu já servir também o creme de queijo. Ó, bechamel. Tá maravilhoso aqui, ó. Vou tombar sobre o creme. Ele é o líquido, ele é a cremosidade que vai dar aqui para o frango não ficar seco. Então você vem dosando, vai colocando ele aos poucos para ver o quão úmido já ficou o seu recheio, tá? E vou colocar também aqui, ó, um pouquinho de creme de queijo. Agora você vem misturando tudo e vai entendendo o quão cremoso o seu recheio ficou, o seu frango está, né? Lembrando que o frango já foi temperado com sal e pimenta, você não precisa colocar mais sal nele nesse momento. Ó, eu senti que ainda está faltando um pouquinho de creme, então eu vou tombar o resto do bechamel. Muito bem. E finalizar aqui o meu recheio, que a única coisa quente que estava aqui agora é o bechamel. Todos os outros itens já estavam gelados, então ele não chegou a esquentar o meu recheio, que está incrível, maravilhoso, e vou trazê-lo para cá, tá? Bom, chegou a hora da gente trabalhar a massa. Como a gente vai fazer uma torta, um empadão, a gente tem a massa dele, que a gente vai fazer agora especialmente para vocês. Eu já forrei o fundo dessa aqui e vou mostrar como fazer isso agora, tá? Bom, vamos lá. Para essa massa eu vou precisar quantidades exatas, tá bom, gente? Ó, a gente tem aqui 1,5 xícaras de farinha. Vou colocar meia xícara de manteiga. Essa manteiga a temperatura ambiente vai ficar muito bacana. Eu vou colocar também aqui, ó, um ovo. Dá uma olhada aqui nesse momento para ver se o seu ovo não está estragado. Tá ótimo isso aqui. E vou dar aqui também uma pitada de sal. De açúcar e sal, tá, gente? Aqui, ó, uma pitadinha de açúcar e a pitadinha de sal. Vamos misturar tudo isso muito bem agora na farinha. E ó, você vem aqui agora misturando a manteiga, você vem aqui agora misturando o ovo, o açúcar e o sal. Por que que você coloca açúcar numa massa que é de torta salgada, chefe? O que que aconteceu? Por que que você está fazendo isso? Toda massa, que essa massa que a gente faz aqui, a mistura de manteiga e farinha, uma pitadinha de açúcar vai ajudar a realçar todos os sabores dela. Não vai significar que no final você vai sentir esse açúcar. Você vai sentir uma massa mais gostosa, com uma textura mais crocante, devido a esse açúcar e essa pitadinha de sal que a gente coloca no final. Ó, inicialmente ela vai ficar esfareladinha desse jeito. Você vai continuar pressionando bem, incorporando bem todos os ingredientes, até ela ficar desse jeito aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Então é o seguinte, esse processo demora uns 10 minutos. Não temos esses 10 minutos, então eu vou mostrar avançado já, o processo avançado pra vocês. Tá aqui. Então você viu que ela ficou lisa, você viu que eu passei ela no filme plástico, porque se eu não passar no filme plástico ela resseca e vira umas camadas bem grossas. Isso aqui estraga a sua preparação e ela vai ficar lisinha desse jeito que vocês estão vendo aqui na minha mão, tá bom? Uma massinha bem amanteigada, bem gostosa, que agora eu vou trazer aqui para, ó, tem aqueles plástico, bobina de plástico ou também filme plástico. Você forra o centro da sua mesa com essa bobina plástica, tá? Tá aqui, queria mostrar para vocês, ó, exatamente. Você vem, coloca aqui um pedaço da massa e cobre com outro plástico por cima. Por que que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou abrir essa massa. E se eu abrir diretamente na bancada, depois eu não vou conseguir retirá-la. O plástico vai facilitar esse processo para mim. Então, olha só, estou com o rolo aqui, vou abrindo. Plínio, nosso recheio como é que tá, hein? Tá bonito aqui já, a massa já tá no esquema.
Então, olha só, eu vou aqui cilindrando. Segura o plástico para mim, que tá escorregando aqui, ó. Aí, garoto, vai. Boa. Ó, então, nesse momento, a gente vem aqui passando o rolo nessa massa. E você vai abrir agora no tamanho da sua forma, tá? Um pouquinho maior, porque no final, essa parte que eu tô fazendo aqui, eu vou colocar por cima para fazer o fechamento da minha torta. Ó, como ela tem bastante manteiga, normalmente ela não vai grudar no seu plástico, tá? Isso aqui eu acho que já deu. Vem pra cá agora aqui. Aí, isso aqui eu acho que já deu agora pra gente cobrir a nossa torta. Muito bem. Eu tenho aqui a torta já feita na base. A base você vai fazer igualzinho que eu fiz aqui e vai colocar aqui, soltar os plásticos e forrar a base. A parte de cima é o mesmo processo, só que agora a gente vai colocar o recheio. Ó. Vamos descer esse recheio aqui. Olha que coisa linda. Isso, vamos forrar essa base bem. Quanto mais recheio aqui agora, mais bonita e mais fofinha vai ficar a sua torta, tá? Esse empadão maravilhoso. Empadão de chefe, né? Aqui a gente está fazendo realmente na versão de chefe, com apresentação, com técnica. Não abrimos a massa na mão porque ela fica desuniforme. Se você abre ela diretamente na mão, na forma, alguns pedaços vão ficar grossos, outros pedaços vão ficar finos e não fica legal. Então, ó, soltei o plástico de cima com facilidade. Agora eu vou deitar a massa em cima aqui da minha forma, ó, e soltar o plástico de baixo, tá, gente? Aqui, se você fizer uma massa muito fina, a probabilidade dela estourar é grande. Então venha com delicadeza, soltando o plástico, ó, para ela ficar bem bonitinha aqui na parte de cima. Rasgou um pouquinho, você vem, ó, só dá uma juntadinha que não tem problema. Por fim, vem passando o dedo nas laterais e você vai tirando o excesso de massa que sobrou, ó. E agora você tem a sua torta já incrivelmente fechada. E você também tem uma lâmina que eu posso falar que é uma lâmina homogênea, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá bonitinho? Vamos fechar aqui a imagem para gente dar uma olhada? Perfeito, tá vendo, ó? Ficou perfeito. Muito bem, olha só. Agora você vai pincelar com ovo. Pega um ovo, dá uma batida no ovo, normal, e você vem, pincela aqui em cima. Por que que eu tô pincelando? Tô pincelando, gente, para dar aquela cor douradinha quando eu levar pro forno, tá? Então pincela nela inteira. Eu vou finalizar aqui de pincelar, vou levar para o forno. E agora a gente vai rever mais um pouco da conversa que eu participei com a psicóloga Tati Presser, a nossa parceira aqui, e os comediantes Matheus Ceará e Bia Napolitano, falando sobre relacionamento em tempos de pandemia. Roda aí. Beijão. Gente, olha só, quero só mostrar para vocês aqui agora o resultado da nossa torta, que eu não tive a oportunidade. Então, antes de entrarmos ali na receita do brownie, eu quero mostrar aqui como que ela fica maravilhosa. Vou chamar aqui o Ricardinho para a gente poder levantar essa torta. Olha só isso aqui, ó. Que coisa incrível. Fica espetacular, uma camada muito fininha de massa, bastante recheio. E é assim que deve ser, gente, o recheio sendo a estrela, a massa crocante. E daqui você pode vender o pedaço ou você pode vender a torta inteira e faturar bastante.